Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Thaíse e na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a dor e a atividade física no paciente oncológico. Então, como a gente já conversou em outras aulas, por razões ainda pouco desconhecidas, a obesidade e a vida sedentária podem aumentar a incidência de certos tipos de câncer, tá? Combinados, esses dois fatores são responsáveis por 20% dos casos de câncer de mama, 50% dos carcinomas de endométrio, 25% dos tumores malignos do cólon e 37% dos adenocarcinomas de esôfago, enfermidade cujo número de casos aumentam exponencialmente. Nos últimos 20 anos foram publicados vários estudos, tá? Demonstrando aí que independentemente da massa corpórea, mulheres e homens ativos fisicamente apresentam risco mais baixo de desenvolver alguns tipos mais prevalentes de câncer da espécie humana, que como eu já acabei de citar aí, o câncer de mama, o câncer de próstata e o câncer de colo. Então, são muitas as novidades na vida de uma pessoa que recebe o diagnóstico de câncer. Quimioterapia, radioterapia, sonda, catéter, remédio, quedas de cabelo, diminuição da libido, enfraquecimento das unhas. Alguns pacientes engordam, outros emagrecem. As preocupações, gente, são diversas e muitas pessoas acabam deixando a prática de atividade física de lado. No entanto, pesquisas científicas sugerem aí que o exercício físico não somente é seguro durante o tratamento, como traz também muitos benefícios para passar aí por essa fase com muito mais qualidade de vida, tá? O exercício melhora o funcionamento do corpo, diminui a sensação de fadiga causada pela quimioterapia, diminui a ansiedade e pode aumentar a autoestima desse paciente, tá? Além disso, os exercícios também ajudam a manter a composição corporal adequada, ou seja, a distribuição entre músculo, gordura e os ossos no corpo, a diminuir a perda de massa muscular e manter o coração funcionando muito bem, tá? Pesquisas ainda podem apontar que a prática de atividade física durante e após o tratamento pode diminuir o risco de recorrência do câncer. Mesmo com todos esses benefícios que eu acabei de citar anteriormente, é muito importante que as pessoas em tratamento de câncer tenham bastante cuidado, tá? Que esse cuidado seja redobrado durante os exercícios. Não adianta, gente, querer fazer toda a atividade física que seu corpo nunca fez, muito menos fazer essa atividade de uma só vez, né? Se o paciente é sedentário, deve começar com esse paciente com atividades leves e de pouca duração. 10 minutinhos por dia de uma caminhada leve já é o suficiente para iniciar. Então, gente, o ideal aí é que sejam feitos 150 minutos de atividade ao longo da semana inteira, tá? Esse tempo aí, ele pode ser dividido entre exercícios de resistência muscular e exercícios aeróbicos, mas sempre de intensidade baixa. A atividade física, gente, deve ser orientada pelo médico, pelo fisioterapeuta e por um bom educador físico e que tenha experiência com pacientes com câncer. Então, olha só, diversos mecanismos biológicos podem ser evocados para explicar o efeito protetor do exercício na evolução de tumores malignos. Os mais aceitos consideram que o trabalho muscular ele pode reduzir os níveis sanguíneos de insulina e de certos fatores de crescimento liberados pelo tecido adiposo, capazes aí de estimular a multiplicação das células malignas. Reduzir em 50% a probabilidade de morrer de câncer de mama ou de intestino pela adoção de um estilo de vida mais ativo é um resultado, gente, inacreditável. Nenhum tipo de radioterapia ou de quimioterapia, por mais agressiva que seja, demonstrou provocar esse impacto, tá? Do ponto de vista científico, embora a relação entre a atividade física e o câncer não esteja definitivamente esclarecida, os dados obtidos até aqui são tão importantes
que todas as pessoas operadas de câncer de mama, intestino, próstata e possivelmente de outros tumores malignos devem investir na prática regular de exercícios, tá? A mesma energia com que enfrentam essas operações, a radioterapia ou a quimioterapia, também deve ser uma energia que eles devem enfrentar para fazer as atividades físicas, tá? Mas olha só, para as pessoas que estão em tratamento de câncer, alguns cuidados precisam sim ser observados. Anemia severa. O paciente ele deve se postergar o início das atividades físicas até que a anemia tenha melhorado. Então, você que é fisioterapeuta, que vai começar a atender um paciente oncológico, você precisa ver o resultado de exame desse paciente. Se esse paciente ele tiver com uma anemia severa, não se deve fazer exercícios físicos com esse paciente, tá? Se esse paciente tiver com imunidade baixa, evite fazer exercícios em locais públicos ou com muita gente, tá? Até que a imunidade desse paciente tenha melhorado. Radioterapia vai deixar a pele sensível, então é prudente evitar piscinas com água clorada. Se esse paciente ele utiliza catéter ou sondas, deve ter cuidado também com as águas da piscina, tá? Com a água do mar ou com água de lago, para evitar aí a contaminação de micro-organismos indesejados nesse catéter ou nessa sonda. Também é importante evitar fazer exercícios de resistências nos grupos musculares próximo ao catéter ou à sonda, tá? Porque isso aí pode causar o deslocamento deles. Alteração da sensibilidade nos pés ou alteração no equilíbrio. Então, gente, a habilidade de fazer exercícios que utilizem as pernas podem estar reduzida nesse paciente. Então, é importante preferir atividades como bicicleta ergométrica, por exemplo, que o risco de queda vai ser bem menor. E pessoas com acometimento ósseo, por exemplo, lesões ósseas ou osteoporose. É importante que as atividades sejam orientadas, muito bem orientadas para esse paciente, tá? A fim de evitar quedas ou possíveis lesões como fraturas. A vida ativa, gente, pode ser uma grande aliada contra a perda de massa muscular desse paciente oncológico, tá? Assim como a ansiedade e sintomas depressivos que costumam aparecer no tratamento contra o câncer. No caso do câncer de próstata, alguns estudos apontam benefícios durante e após o tratamento na fadiga e na função sexual, além de diminuir na circunferência abdominal e da pressão arterial também. Então, aí eu vou citar alguns benefícios da atividade física contra o câncer, desculpa. O sono, tá? Então, a sensação de relaxamento após o esforço físico pode facilitar o adormecer desse paciente e melhorar a qualidade do sono dele. A disposição, se movimentar, é uma das principais maneiras de afastar a fadiga típica da quimioterapia. O peso, então, ao contrário do que se pensa, vítimas do câncer podem se engordar, tá? E o exercício, ele vai ajudar na queima de calorias. E na dor, os incômodos são aplacados com substâncias analgésicas liberadas pelo esporte. Inúmeros estudos demonstram que os mecanismos de regulação e de defesa do corpo que lutam contra o câncer podem ser estimulados pela atividade física. E aí eu vou citar aí nesse slide alguns exemplos. Reduz a quantidade do tecido adiposo, principal local de estocagem de toxinas cancerígenas, né, como a gente já discutiu muito sobre isso. Reduz o excesso de estrógeno e de testosterona. Reduz a taxa de açúcar no sangue, consequentemente a secreção de insulina e IGF. Atua no sistema imunológico, além dos benefícios já conhecidos por todos, como a melhora do humor, da disposição e consequente melhora aí da qualidade de vida desse paciente. O tratamento oncológico, gente, não impede a realização de uma atividade, tá? Como, por exemplo, uma caminhada. E é importante também para manter ou melhorar a capacidade física do paciente, melhorar o equilíbrio dele, diminuir os riscos de queda e ossos fraturados, como eu já falei, evitar o atrofiamento dos músculos
diminuir o risco de doenças cardíacas, o risco de osteoporose, melhorar o fluxo sanguíneo, tornar o paciente independente para suas atividades do cotidiano, melhorar a autoestima desse paciente, reduzir o risco de desenvolver depressão, diminuir as náuseas, melhorar o humor e o relacionamento social, evitar a fadiga, que leva a várias complicações e consequências nesse paciente. Então, gente, o profissional mais indicado a prescrever e realizar as orientações para a prática das atividades físicas no paciente oncológico é o fisioterapeuta. Afinal, é sim uma reabilitação física, tá? E devemos sempre estar atentos a todos os possíveis riscos desse paciente, como eu já falei. Uso de catéter, anemia. Então, a gente precisa fazer uma avaliação desse paciente antes de iniciar qualquer tratamento. Existe um momento ideal para a realização das atividades físicas durante o tratamento oncológico, gente? Então, olhem só. A atividade física pode ser iniciada desde o começo do tratamento, tá? Levando sempre em consideração as características individuais de cada paciente. A indicação do melhor tratamento vai depender das condições clínicas atuais desse paciente, como eu já falei. Se o paciente estiver se sentindo bem, com os exames controlados, sem anemia, é importante conversar também com a equipe médica, né, sobre o início dessas atividades físicas. E se não houver qualquer problema clínico, o paciente pode sim iniciar. Outra perguntinha aí. Pacientes no pós-cirúrgico se beneficiam com a atividade física? Então, olha só. Desde que não tenham nenhuma contraindicação médica, o paciente poderá sim usufruir dos benefícios da atividade física, tá? Porém, gente, nesse momento, a atividade de escolha deve ser muito leve, como, por exemplo, uma caminhada em ritmo lento, no máximo 2 vezes por semana, de 10 a 30 minutinhos. Então, respeitar aí a condição clínica desse paciente após a cirurgia. E quais cuidados que o fisioterapeuta deve ter ao prescrever a atividade física para esse paciente? Então, a gente sempre deve estar atento aos pacientes com número baixo de plaqueta, de hemoglobina. Nós devemos sempre verificar esses exames, tá? Para adaptar as atividades de acordo com as condições desse paciente. Então, os parâmetros laboratoriais e os parâmetros de imagem são de grande importância para isso. O programa de exercício deve se basear nas características individuais de cada paciente. Eu sempre falo isso, tá? E levar em conta a avaliação clínica e os resultados críticos dos exames laboratoriais. E quais as precauções para iniciar a atividade física? É importante se certificar que os níveis sanguíneos estão adequados, não fazer a atividade física se tiver com anemia, eu já falei isso. Se as taxas sanguíneas estiverem baixas, é importante evitar locais públicos, não praticar atividade física se os níveis dos minerais no sangue, como sódio e potássio, não estiverem normais. Se o paciente se sentir cansado e sem vontade de praticar atividade física, né, exercícios físicos, é importante, gente, orientar esse paciente a fazer pelo menos 10 minutinhos de alongamento diariamente. Evitar superfícies irregulares e exercícios que possam fazer esse paciente se machucar. Evitar exercícios que provoquem muita tensão, muita carga em cima dos ossos. Se esse paciente tiver osteoporose, metástase óssea, artrite ou lesão do nervo, lesões nervosas, né? Se esse paciente tem problemas de equilíbrio, é importante optar pela bicicleta ergométrica ao invés da esteira, porque o risco de queda vai ser menor. E sempre avisar o médico se esse paciente ganhar peso muito rapidamente, tá? Sem motivo aparente. Se esse paciente tiver falta de ar a mínimos esforços, tonturas, dores, inchaço, visão turva, é sempre importante avisar o médico dele. É importante que esse paciente também observe a ocorrência de sangramentos, especialmente se estiver tomando anticoagulante. Esse paciente ele deve evitar piscina com cloro se ele estiver fazendo a radioterapia, já que a rádio pode sensibilizar a pele.
Se o paciente estiver usando catéter, eu já falei isso, evitar a piscina, tá? Evitar qualquer esporte aquático ou qualquer outro esporte que haja o risco de infecção desse catéter. Evitar também treinos de resistência que exercitem músculos próximos à região do catéter. Então, gente, a atividade física ela deve sim ser prescrita, orientada e acompanhada por um profissional competente, tá? De preferência, o fisioterapeuta, o educador físico, que já trabalhem na área, tá? E o paciente sempre deve ser reavaliado com frequência. Então, como devo iniciar aí a prática de atividade física, né? E o que eu sempre falo, né? Que embora haja muitas razões para ser fisicamente ativo durante o tratamento do câncer, o programa deve ser baseado no que é seguro, eficaz e agradável para cada paciente. O programa deve levar em conta os programas anteriores de exercício que esse paciente já costumava fazer antes da doença, tá? E se adaptar também aos novos limites desse paciente. Então, gente, é importante que o programa de exercícios deve ser adaptado aos interesses dos pacientes e à necessidade deles, tá? Iniciando sempre de forma lenta e através de exercícios leves. E aí, algumas dicas para que esse paciente inicie a atividade física. Começar gradualmente, fazer regularmente atividade física, 30 minutinhos de caminhada, 30 minutinhos, né, de caminhada. Se ele puder fazer todos os dias, ok. Se não, faz 2, 3 vezes, quantas vezes esse paciente se sentir disposto a fazer, tá? Tentar fazer atividades mais suaves, que busquem o prazer. E caso se sinta melhor, esse paciente pode fazer atividades em grupo. E o mais importante, não desistir.